O ruim de vocês é que vocês querem ter testemunho, mas não querem sofrer por amor a Cristo. Os sofrimentos muitas vezes são transformados em testemunhos. Mas também aqui o sofrimento de Paulo é transformado em portas abertas para levar o Evangelho a toda criatura. Se inscreva no canal Sã Doutrina de Cristo. Deixe seu like. Deus abençoe. Romanos 5. Quem achou, diga amém. Versículo 1. Justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém por isso. Amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração, vamos orar e falar com Deus. Pode tomar o seu assento. O que a diaconisa falou no começo do culto é mais ou menos o que eu vou pregar hoje também. Deus tem nos mostrado, cada culto, a ligação espiritual através da mensagem. Você vai ver o que ela falou, tem tudo a ver com o que eu vou falar também. Eu quero falar sobre o homem ter paz com Deus. Antes de querer procurar ter paz com os homens, primeiro procure ter paz com Deus. E muitas vezes, por ter paz com Deus, você não vai ter paz com os homens. E o principal de tudo é ter paz com Deus. Quem aqui quer ter paz com Deus? Isso é a coisa mais importante da sua vida, é ter paz com Deus. A irmã citou sobre Adão e Eva, e é onde eu vou citar. Adão e Eva, lá no início da criação, eles tiveram o seu tempo de paz com Deus, ao qual eles tinham uma plena comunhão com Deus. Eles tinham uma plena comunhão com o Senhor Deus, com Deus Todo-Poderoso. Eles andavam em pura harmonia com Deus. Porém, devido ao pecado, devido ao erro deles, essa paz foi arrancada, essa paz foi tirada, essa paz foi quebrada. Através do pecado de Adão e Eva, toda a paz com Deus que o homem tinha foi quebrada, foi arrancada, através do pecado de Adão e Eva. E não somente de Adão e Eva não tiveram paz com Deus, toda a humanidade perdeu a sua paz com Deus. Toda a humanidade, toda a raça humana, toda a língua, toda a nação, todo ser humano, em qualquer país, devido ao erro de Adão e Eva, eles perderam a paz que tinham com Deus. É por isso que Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então entenda quão grave foi o erro de Adão e Eva, qual derrubou não somente eles, mas toda a humanidade. Toda a humanidade foi afetada pelos erros, pelo erro deles. Então o homem não passou a não ter mais paz com Deus. Repare que Adão e Eva tinham plena comunhão com o Senhor. Após ter pecado, eles viram que estavam nus e ouviram os passos do Senhor chegando. O que eles fizeram? Tentaram se esconder. Aquilo que era comunhão com Deus agora se torna inimizade com Deus. Agora a paz que tinham com Deus se torna a ira de Deus sobre eles. Então olha só, eles antes tinham plena comunhão com Deus, eles passeavam com Deus, eles tinham plena comunhão com Deus. Mas agora, após o pecado, após a queda da humanidade, eles vão ouvir os passos de Deus, que Deus está chegando. O que eles vão fazer? Vão tentar se esconder de Deus, envergonhados, culpados pelos seus pecados.
E o homem partiu de não apenas não ter paz com Deus, mas pior, se tornar inimigo de Deus. Se tornar inimigo de Deus. Já comentei algumas vezes aqui. Para mim essa frase é uma das mais fortes. O homem ser inimigo de Deus. Não importa quem seja o meu inimigo, portanto que Deus não seja meu inimigo. Então, através do erro de Adão e Eva, eles passaram a ser inimigos de Deus e não ter paz mais com Deus. Só que Deus tinha um plano, diga amém por isso. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem uma escapatória. Deus sempre trabalha ao favor da humanidade. Por mais que você reclame, Deus sempre está trabalhando ao nosso favor. Por mais que eu venha reclamar, eu tenho uma certeza, Deus sempre trabalha ao favor da humanidade. Mesmo eu reclamando ou não, Deus está trabalhando ao favor da humanidade. Porém, nada que o homem pudesse fazer poderia fazer com que eu me voltasse a ter paz com Deus. Você entende isso? Nada que o homem pudesse fazer iria trazer ele de volta para Deus, e o melhor, ter paz com Deus. Ele podia dizimar, ofertar, ter boas obras, ter boas ações, fazer o que for, nada disso iria capacitá-lo a ter paz com Deus, nada. Então, se o homem não poderia fazer isso, não poderia restabelecer a paz com Deus, quem iria fazer isso? Quem? Jesus. Deus, através de Jesus Cristo. Vocês vão lembrar agora o que a irmã falou, diaconisa. Eles pecaram, Adão e Eva, e após o pecado, após a vergonha do pecado, eles pegaram umas folhas de figueira, e tentaram cobrir a sua vergonha e o seu pecado. Só que, homens, aprendam, nada que vocês possam fazer é capaz de perdoar os seus muitos pecados. Igual eu vou voltar a repetir, por mais que você dizime, oferte, tenha boas ações, tenha boas obras, isso não pode restabelecer a tua paz com Deus. Somente Deus poderia. E olha como Deus age aqui. Adão e Eva tentam se cobrir com folhas. E Deus viu aquilo e entendeu que eles não poderiam fazer nada, mas Deus poderia fazer algo pelo homem. Aí Deus vai lá e mata um animal sem nenhuma culpa. Grava isso. Um animal sem nenhuma culpa é morto em Gênesis. E ele faz agora uma veste. Deus faz. Que Deus maravilhoso. Ele faz uma veste para o homem com a pele de um animal inocente. E agora cobre aquele homem, cobre aquela mulher. Olha o amor de Deus aí. Olha Deus cobrindo o homem da sua vergonha e do seu pecado e da sua culpa. Por mais que Adão tentou esconder, fazendo com folhas de figueiras, nada era possível. Mas Deus fez algo por Adão, por Eva. Deus fez algo por nós. Agora entenda. O animal foi morto para cobrir a vergonha e o pecado de Adão e Eva. O Cordeiro de Deus, ele foi morto para também cobrir nossas vergonhas e nossos pecados. Então, mais uma vez, Deus vai cobrir o homem da sua vergonha e dos seus pecados. E ele vai restabelecer a paz que o homem vai ter com Deus. Por mais que Adão tentou, era impossível
ele restabelecer a paz com Deus. Somente Deus poderia fazer algo a favor, e Deus fez. Deus enviou Jesus, não para que o meu casamento seja feliz. Isso é bem, irmão, reduzir o sacrifício de Cristo para isso é muito pouca coisa. Você entende isso? Reduzir que Cristo morreu para me dar alegria no meu casamento, isso é muito pouco para mim, o meu entendimento. Falar que Ele morreu para me dar uma prosperidade terrena, isso também é muito pouco. Ele morreu por algo muito maior e melhor. Eu sou culpado dos meus erros, eu sou culpado das minhas falhas. Eu estava nu como Adão e Eva, e nada que eu fizesse era capaz de perdoar os meus pecados e cobrir os meus pecados. Só que, da mesma forma que um animal foi morto para cobrir Adão e Eva, Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto para cobrir os meus pecados, as minhas manchas, para me inocentar, não diante do que eu fiz, mas do que Jesus fez. Então, mais uma vez, Deus vai matar o Filho de Deus, o seu Filho. Deus vai estar lá, que Deus se alegrou em fazer isso, porque ali estava a salvação do homem. Em Jesus Cristo está a salvação do homem. Em Jesus está o perdão dos pecados. Em Jesus está a sua alma redimida, limpa, purificada. Não há outra forma. Eu também li o que a irmã falou em Isaías, sabia, irmã? Mas eu não marquei aqui, que fala que Deus nos cobriu com vestes de justiça. A irmã leu, eu li em casa, só não marquei aqui. Deus nos cobriu com o sangue do Cordeiro. Nada que você faça pode perdoar os seus pecados, exceto você hoje erguer a sua voz para o alto e falar assim: através do Filho de Deus, através de Jesus, do teu sacrifício, é que hoje eu recebo perdão dos meus pecados. Não é porque eu dizimo, não é porque eu oferto, não é porque eu tenho boas ações. As minhas boas ações, o meu ato de ajudar alguém, o próximo, não pode me perdoar, mas eu sei de um homem chamado Jesus Cristo, a qual morreu por mim, e esse pode me trazer de volta, estabelecer a paz que o homem tinha com Deus. Então aqui trata, para terminar, justificados pela fé, pois pela fé tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho paz com Deus hoje, é por Cristo. Olha o que eu vou te falar. Eu sei o que eu fiz no passado, eu sei os meus erros. Se eu tenho paz com Deus hoje, é por causa de Cristo Jesus. Hoje, cada um de vocês, há um sangue sobre vocês. Há um sangue de um homem inocente, chamado Jesus Cristo. E este homem que morreu por você, por mim, e primeiro por obediência ao seu Pai, Ele cobriu nossas vergonhas. Sabe aquele Júnior que você via antes? Você não verá mais. Sabe aquela Madalena que você via antes? Você não vai ver mais. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo purificou nossa mente, nossa consciência de nossos pecados. E para terminar, vou só ler. Hoje não dá tempo. 5:10. 10 e 11. 5, 10 e 11. Porque se nós, quando éramos o quê? 5:10, tá ok? Porque se nós, quando éramos o quê? Inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso,
mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. O homem, por ser inimigo de Deus, estava afastado de Deus. Através da morte de Jesus, fomos reconciliados. Vocês hoje são reconciliados e têm paz com Deus. Vamos aplaudir o Senhor e glória a Deus.